Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui desmistificar sobre um assunto que não me incomoda, que eu não tenho preconceito e é sobre a minha surdez. Eu me tornei uma pessoa surda aos meus 40 anos de idade, sendo que hoje eu tenho 45, né? Eu inicialmente desprezei esse relato médico, porque até então eu não aceitei como diagnóstico, porque precisei passar por mais 3 profissionais para escutar a mesma coisa, repetir todos os exames e ter a certeza de que eu estava ficando surda. E como é isso? Como que alguém pode ficar surda? Sim, gente, nem todo surdo nasce surdo. Nem todo surdo perde a audição de 100% só na velhice. Acontece perdas progressivas, perdas instantâneas, perdas súbitas e também acontece perdas causadas por infecções viróticas, bacterianas, por uso excessivo de fones em volumes altos, por anomalias genéticas, que foi esse o meu caso, dentre tantas outras condições que pode acontecer. E a gente realmente concilia a surdez com pessoas de mais idade. Então, para mim, aos 40 anos, aceitar que estava sendo diagnosticada surda foi um susto. Tive preconceito, né? E escolhi não optar em continuar o tratamento. Saí dali do consultório pela 4ª vez, com o 4º profissional, e deixei para lá, só deixei para lá. A minha condição de perda auditiva naquela época era unilateral, ouvido direito, moderada. Eu escutava bem do ouvido esquerdo, então para mim estava tudo bem. Quando foi ano de 2025, com 45 anos de idade, resolvi voltar ao médico porque a condição de perda auditiva estava muito severa. Eu não conseguia entender, eu não conseguia dialogar, me cansava tentar ficar entendendo, tentar ficar aprendendo. Vou fazer leitura labial. Aprendi a fazer leitura labial, então a pessoa não precisava mais estar perto de mim para entender tudo que ela falava. De longe, eu via 1 ou 2 pessoas conversando a uma distância, onde eu conseguia visualizar os lábios, eu conseguia entender tudo que ela estava falando. E foi aí que a minha ficha caiu. Eu realmente precisava de ajuda urgente. E aí, minha amiga, eu tô vindo aqui com esse vídeo com a intenção de mostrar pra você. Não é pra você sentir pena, não é pra você ficar curioso. É pra te mostrar que o seu posicionamento sobre todo aquele qualquer problema que você tenha a ter na sua vida diz respeito à forma como as outras pessoas vão te enxergar. E eu aceitei que estava surda, aceitei que precisava de ajuda e aceitei que eu ia ser uma usuária de aparelhos auditivos para o resto da minha vida. O que você pensa quando você escuta eu vir aqui falar para você que eu sou uma pessoa surda? Como assim, Théo? Você é uma pessoa surda? Mas você sempre escutou tão bem. Você escutava tudo que eu falava? Você conversa, você fala. Pois é, minha amiga. Existem graus e diferentes tipos de pessoas com problemas de audição. A minha audição quer dizer sobre a perda. Não nasci com essa perda. Eu desenvolvi a perda por uma doença genética chamada otosclerose, que foi progressivamente afetando o meu ouvido, inicialmente diagnosticado, e afetou também o meu ouvido esquerdo, onde hoje eu tenho perda severa no ouvido direito, com 92% de perda auditiva e perda moderada com 42%. Então, sim, sou uma surda que escuta em partes, porque preserva até então um percentual da minha perda aqui nesse ouvido e uma pequena parte nesse, mas sou uma surda que tenho acesso a estar usando aparelhos auditivos, que é uma tecnologia que eu escolhi usar ao meu favor para poder me ajudar na comunicação, no meu desenvolvimento cerebral, porque eu estava me sentindo uma pessoa com perdas cognitivas, estava ficando lenta,
não conseguia associar, não conseguia entender, e o uso do aparelho auditivo me trouxe de volta toda essa qualidade de vida, que é poder compreender o que está se passando no mundo aqui fora, escutar, entender, resolver, porque sim, gente, não escutar não se resume em só não ouvir, é você também não participar, é você também não interagir, é você também correr riscos. E ainda assim, com todo o meu aprendizado, porque tem apenas alguns meses que eu aceitei a minha surdez, eu ainda escuto muito burburinho de pessoas falando, usando aparelho auditivo, mas ela não é surda. Usando aparelho auditivo como se eu escolhesse essa situação de não ouvir, de ter que usar diariamente um aparelho atrás da minha orelha, simplesmente porque quero. Gente, isso aqui foi usado, está sendo usado através de um diagnóstico feito por 4 especialistas diferentes. Fora todos eles, ainda tive que passar por uma empresa, que é a empresa Escutare, que presta um serviço de excelência em adaptação, acolhimento, onde lá com eles, com a equipe, eu descobri que sim, eu precisava do uso de aparelhos e eu estava disposta a tentar me adaptar. Então, não cabe a você me julgar por eu estar usando um aparelho. Eu não estou usando esses aparelhos aqui simplesmente porque de um dia para a noite eu resolvi usá-los. Foram 5 longos anos sem conseguir interagir 100% com as pessoas que estavam à minha volta, as pessoas que eu amava. Então, para eu aceitar e para eu entender, foi muito difícil, foi uma jornada, um caminho muito longo. Hoje, eu uso o aparelho, me arrependo dos longos anos que perdi. Talvez se eu tivesse procurado essa ajuda antes, eu não teria perdido esse grau que eu perdi. E com essa condição, eu tenho a oportunidade de hoje vir aqui mostrar para você que adquirir surdez não é uma escolha, mas aceitar a surdez, sim, isso é uma escolha. Aceitar a tecnologia a seu favor é uma escolha. Aceitar dirigir o carro pela estrada sem medo, sem insegurança ou se achando impotente para estar fazendo aquilo é uma escolha. Aceitar atravessar a pista e não correr o risco de ser atropelada porque não está escutando o barulho de uma moto vindo lá atrás é aceitável, gente. Então, sobre essas condições de encorajar você que está aí me assistindo, essa é a intenção desse vídeo. E sobre quem fala, quem tem preconceito, quem acha que precisa me sacudir para eu conseguir escutar, que para eu entender eu preciso gesticular para que você consiga me entender, para que eu te escute, eu consigo escutar com a ajuda dos aparelhos. E eu escuto como se eu nunca tivesse tido a minha perda auditiva. O que não quer dizer que eu não seja surda, porque quando tiro os meus aparelhos, eu continuo surda. Eu não escuto quase nada. Se eu perdi um percentual grande, severo e moderado nesse ouvido, sem a ajuda dos meus aparelhos, eu me sinto no silêncio. Eu me sinto perdida. E foi assim que eu fiquei por 5 anos. Então é isso que eu quero te mostrar, que você pode voltar a escutar tudo muito lindo, tudo muito bem. Escutar o mundo. Procurar recurso, procurar ajuda para você entender sobre as tantas novas tecnologias que estão chegando para te ajudar a voltar a escutar, gente. Essa é a intenção de poder vir aqui, usar a minha voz, usar a minha rede social para estar te mostrando isso. Não optei em fazer implante coclear no meu ouvido direito porque eu estou apta, porque ainda é tudo muito novo para mim, né? Como estou tendo essa condição de estar usufruindo de um aparelho auditivo, então eu estou bem satisfeita nesse primeiro momento. A minha condição de perda, ela é gradativa, então significa que eu posso sim continuar a perda. Se caso eu vir a perder um percentual muito elevado nos 2 ouvidos e os aparelhos auditivos não conseguirem mais me ajudar, nessa situação eu vou recorrer a um implante coclear fixado na minha cabeça
buscando assim uma melhor qualidade de vida, tendo em vista que agora eu entendo e eu conheço o quanto as tecnologias ao meu favor me facilita, me ajuda. Te contar que desde 2024, você que tem perda auditiva, seja ela unilateral ou bilateral, você é sim considerado um deficiente com todos os direitos que os demais têm. E quando eu falo para você que você é considerado um deficiente, né, é para te colocar numa posição de abalado, de triste ou de coitadinho. Não, é para te mostrar que no meu caso, quando eu tô em algum lugar muito barulhento, com muitas vozes, com muita junção de pessoas falando alto, com sons sonoros estridentes, eu fico por vezes tonta e às vezes tão tonta que eu tenho náuseas. Meu estômago parece assim que tem borboletas dentro. Isso nunca tinha acontecido comigo. E isso quer também me mostrar que eu estou em adaptação do uso dos meus aparelhos. Se eu pegar um ônibus ou um metrô e eu quiser sim sentar numa cadeira preferencial, não é porque eu não tenho condições de ficar em pé. É porque eu uso um aparelho que tem um custo muito alto para a minha vida financeira atual. Se caso eu estiver em pé no metrô cheio, no ônibus, e alguém vier passando, porque eu sou pequenininha, eu tenho 1,55 m de altura, esbarrar na minha orelha e o meu aparelho cair no chão, gente, nem sei como eu ficaria sem esses aparelhos e como eu faria para comprar outro, porque é um investimento alto, elevado, para minha família me proporcionar, para o meu esposo, a minha sogra, me proporcionar hoje estar usando esses aparelhos auditivos. Eu sei o quão difícil foi, eu sei o quão foi grandioso alcançar esse ganho, entende? Então não quero perder, não vou correr o risco e vou sentar sim. Me julgue se você quiser, se você se achar no direito de fazer isso. Se eu estiver em um supermercado muito cheio, com a fila muito grande, muito barulhento, onde está me trazendo desconfortos auditivos, a ponto de me nauseficar, vou pegar a fila preferencial porque é o meu direito. Claro que já aconteceu uma vez, eu não estava me sentindo bem, porque realmente estava com uma pressão na minha cabeça, estava tendo um evento, música, aulão de dança, e dentro do mercado aquele barulho estava soando o eco. Para quem escuta normal não percebeu, mas para mim parece que o eco batia lá dentro do meu tímpano, na minha cabeça. Aquilo ali me deixou tonta, parecia uma crise de labirintite. E eu peguei a fila preferencial. E, como você já pode imaginar, os olhares para mim foram aqueles de cima e embaixo procurando qual era a minha deficiência. Já que eu não era uma idosa, apesar de me sentir uma jovem senhora com 45 anos, mas bem jovem, eu também não estava gestante, não tinha nenhuma deficiência visualmente aparente, mas eu tenho uma deficiência que é invisível. A minha audição não me permite, com o uso dos aparelhos, estar em todos os lugares. E é claro que eu me sinto no direito de estar usando os aparelhos em todos os lugares. O que eu faço é me adaptar àqueles lugares, sair mais rápido, escolher permanecer ou não. Mas como tantas outras vezes que voltei ao mercado e fiquei me sentindo envergonhada de pegar aquela fila preferencial porque as pessoas julgam, eu coloco o meu celular em vídeos do YouTube e fico escutando aqueles vídeos, o que me desfoca, não 100%, mas uma porcentagem bem generosa de ouvir aqueles barulhos estridentes que estão ali focados mais para dentro. E na maioria das vezes, quando estou em alguns lugares que sei que tem muita gente, muito barulho, eu opto em ficar perto de pessoas que eu conheço e que vão, sim, de alguma forma sinalizar, repetir caso eu não escute, caso eu não entenda, me mostrar caso tenha que sair correndo, caso que tenha algum perigo no lugar. Então, por essa razão, na maioria das vezes, eu hoje posso escolher, quando sair assim para lugares muito movimentados, estar sempre acompanhado por alguém que sabe do meu problema, que sabe lidar com isso e que vai me acolher caso eu precise. Ainda hoje eu tenho encontrado algumas dificuldades sim sobre o meu aparelho auditivo, né, que são dois, são bilaterais, adaptados em situações e programações diferentes para cada perda que eu tenho, mas eu preciso constantemente fazer limpeza dos aparelhos,
preciso estar fazendo a minha manutenção com a fono para adaptação de ruídos, porque eu estou em teste adaptativo, eu não tenho ainda 1 ano de uso de aparelho. De fevereiro para setembro são 7 meses, então eu ainda me considero em adaptação. É considerado uma pessoa surda uma pessoa que não escuta a 41 decibéis. E existem tipos diferentes de perda de audição, de surdez. Leve, que é de 21 a 40 decibéis. Moderada, que é de 41 a 70 decibéis. Severa, que é de 71 a 90 decibéis. E profunda, que foi a última que eu fui diagnosticada, que é abaixo de 99 decibéis. Outra dificuldade que eu sinto também é ter que recarregar os meus aparelhos todos os dias. Vou dormir, eu não posso me dar o luxo de cochilar e acordar só no outro dia, porque se eu não colocar os meus aparelhos para carregar durante a noite enquanto durmo, no outro dia eles sem bateria não vão me servir de nada. Então todos os dias eu tiro o carregador dos meus aparelhos da tomada. Quando vou dormir, conecto na tomada, coloco os meus aparelhos e ali eles passam a madrugada toda carregando. Acordei, eu sou tão feliz em acessar, em poder e ter condições de estar usando esses aparelhos, que a primeira coisa que eu faço ao acordar não é escovar os dentes, é colocar o meu aparelho. E claro que, como mãe, a minha rotina, quem me conhece sabe o tanto que a minha rotina é corrida, é pesada, é puxada. Eu ainda assim não posso me dar o luxo de esquecer de carregar os meus aparelhos. Então, fico assim, refém disso, dessa situação, mas também refém de ser feliz podendo ouvir. Então eu associo, é uma situação ruim ou boa? Desconfortável ou agradável? Depende do ponto de vista, do dia que eu tô, de como tá o meu humor, mas acontece, né? Claro que a gente não coloca só momentos perfeitos. Eu tenho dificuldades, espero que você que use aparelho ou que está pensando em usar, não aceite isso como dificuldade, que é o mínimo, né? Mas às vezes confesso que me incomoda. Outra coisa que me incomoda é todos os dias, quando eu tiro os aparelhos para dormir, eu acordo sem os aparelhos. Logo, acordo surda, sem ouvir direito. Escuto quase nada mesmo. Então, o que acontece? O meu cérebro fica constantemente tentando entender o que está acontecendo. Então, usar aparelho auditivo é diariamente você trabalhar o músculo, trabalhar o cérebro para você conseguir se adaptar aos sons, ao barulho, às vozes. E isso para mim também tem sido um pouco difícil, porque nem sempre eu acordo e escuto tudo que estão falando ou entendo tudo que estão falando. Mas com o passar de poucos minutos, volto ao normal, usando os aparelhos. Cheguei a pensar que estava entrando na menopausa por uma situação que me aconteceu e me aconteceu vários dias seguidos. Dirigir com o barulho da chuva, buscando as crianças da escola. Lá vinham eles com 50 informações daquele dia produtivo, barulho do carro dentro daquela caixinha, barulho externo dos outros carros, buzina, moto e o barulho da chuva. Eu precisava forçar tanto para entender o que eles estavam falando ali dentro do carro, atrás de mim. O que eu entendi que falar pelas minhas costas também não quer dizer que eu vá entender. Eu uso aparelho, mas continuo com dificuldade na audição. Me fazia ficar cansada, fadigada, exausta. Eu sentia dor de cabeça às vezes, eu sentia um estresse que saía de dentro de mim e eu ficava, meu Deus, será que são os hormônios? E não eram os hormônios. Tô com 45 anos, devo estar perto de entrar na menopausa sim, mas era o estresse mesmo, de muitas vozes e barulhos sonoros se encontrando. O meu cérebro precisava trabalhar tão rigorosamente que ele cansava todo o meu corpo. Eu chegava em casa tão exausta que eu ia fazer a janta sem vontade de conversar nada. Aí é a hora que meu esposo chega do trabalho, tenho que dar atenção para ele, do dia que ele passou,
e eu tenho que estar, ó, com sorriso, e nem sempre eu consegui. Então eu ia deitar exausta. E consegui reverter isso ao meu favor, mas estou aprendendo também. Tá começando o período de chuva, vou ensinar as crianças que durante o tempo que eu estiver dirigindo, para que eles não fiquem falando muito até a gente chegar na nossa casa, né? Hoje tenho perda auditiva profunda, moderada. Quando alguém me pergunta qual é o grau de perda auditiva, eu costumo falar que é severa, moderada. Porque muitas vezes as pessoas não qualificam uma pessoa que não escuta, uma pessoa que tem a deficiência da surdez, se ela conversa, se ela não usa a linguagem dos sinais. Porque a deficiência auditiva, ela é uma deficiência que você só vai saber que a pessoa tem a deficiência se ela te demonstrar. Se você vê ela gesticulando, se você vê ela usando um aparelho auditivo, se você vê ela com implante coclear. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso é que não deixe a sua surdez te desestabilizar. Procure ajuda, procure um otorrinolaringologista, procure uma fonoaudióloga, tenha conhecimento sobre os graus de surdez, faça exame de audiometria para você descobrir se realmente você está ficando surda ou se é só uma cera que está dentro do seu ouvido. Procure conhecimento sobre as tecnologias que tem hoje para poder ajudar, te favorecer em escutar. Não deixe a opinião de pessoas próximas a você, porque sim, são as pessoas próximas que te desestabilizam com a desinformação que elas têm sobre a surdez e acham que você está se fazendo de vítima muitas das vezes. Em frente, viva para você, busque para você, seja linda para você, tente escutar e ver a vida bela para você. E o jeito que eu lido com esse posicionamento de vir aqui contar para você a minha experiência para te incentivar a usar um aparelho auditivo e se reconectar através da tecnologia com o mundo exterior, que é grande, misto e generoso, que está aqui fora. As pessoas que te amam, as pessoas que gostam de conversar com você. Não precisa ficar se esforçando para fazer a leitura labial. Coloca o aparelho. Então, se você está sentindo aí um zumbido no ouvido, uma coceira excessiva que te incomoda a ponto de você ter que enfiar o dedo ou o cotonete, sabe? E judiar do seu ouvido, tá ficando cansada em conversar com as pessoas porque não tá entendendo o que elas estão falando. Se você tá achando que precisa ficar muitas vezes perguntando que, como, por quê, porque não tá entendendo, porque não tá conseguindo associar o ritmo da conversa que as pessoas estão tendo com você. Se já percebeu, assim como eu, que tá conseguindo entender só pela leitura labial da pessoa que está conversando à sua frente, que chega por muitas vezes ficar com a cabeça tão pesada por não escutar que fica tonta, você pode sim, como eu, estar ficando surda. Procure a ajuda de um fono, de um otorrinolaringologista, busque recursos para entender o que está acontecendo com você. Quem sabe você consegue reverter esse quadro a seu favor e não precisar de nenhum tipo de recurso tecnológico para te ajudar. Termino esse vídeo te falando que setembro é o mês da deficiência auditiva. É um mês considerado para quem tem perda auditiva o mês azul, setembro azul. Porque na época do nazismo, as pessoas que eram surdas ou que tinham dificuldade de escutar precisavam ser identificadas com uma faixa azul. Todo mundo que usava aquela faixa azul, eles conseguiam visualmente identificar que tinha problemas na audição. Então, por essa questão, foi-se escolhido como Setembro Azul. Esse mês de setembro, venho trazendo esse vídeo carregado de carinho, cheio de informação para você. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!